Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM nesta manhã de sexta-feira. E para a nossa entrevista número 750, já estamos aqui recebendo a professora Lilian Pereira, do Laboratório Toxicam, do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agronômicas. Vamos falar sobre peixes em pesquisas biomédicas. Professora Lilian, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia Márcio, bom dia ouvintes. É com muita satisfação também que eu recebo o convite para compartilhar o que nós fazemos no laboratório. E vamos falar a respeito dessa pesquisa, né, sobre peixes e tudo mais, que é um assunto bastante interessante. Tem aí o zebrafish. Professora, nos fale sobre isso para os nossos ouvintes também, por favor. Perfeito. É bastante curioso, né, Márcio, o porquê utilizar um peixe para pesquisas em medicina relacionados a humanos. Exatamente. Isso sempre causa uma curiosidade, é natural. Porque quando nós pensamos em pesquisas com medicinas e doenças, nós sempre pensamos em humanos ou então nos roedores, nos ratos que são criados em biotério. Então, por que o peixe, né? Agora voltaram-se os olhos para os peixes agora. Exato. Ele é visto como um modelo do futuro, um modelo bastante promissor. Tudo isso porque ele se parece, na verdade, nós parecemos com 70% da genética do peixe, especificamente do zebrafish, que já tem o seu genoma conhecido. Entendi. Então, quando a gente pensa que um fármaco pode tratar uma doença no peixe, é 70% de chance, falando em termos muito simples, 70% de chance desse fármaco também funcionar para o humano. O contrário também é real. Uma substância que pode causar uma doença no peixe, 70% de chance de causar essa mesma doença no humano. Interessante isso, né? Então, é uma correlação muito alta. Que coisa, e para se chegar a tudo isso que a senhora acabou de dizer, foram anos e anos de pesquisa, né? Sim, são anos de pesquisa. O zebrafish, como modelo experimental, iniciou na década de 80, em que se destacou, certo? Então, não é de agora que o zebrafish é utilizado na pesquisa. E por que o zebrafish? Bom, o zebrafish, como eu disse, ele tem já a sua genética conhecida. Nós conhecemos todo o seu material genético e com isso a gente consegue fazer essa extrapolação para nós, humanos, para outros animais, né? Isso é um dos principais motivos. Mas fora isso, Márcio, ele é fácil de cultivo. A sua fase adulta, ele pode chegar até 5 centímetros. Então pensa, é um organismo pequeno, que reflete toda a complexidade do nosso organismo com uma facilidade de criação e de manejo no laboratório, né? Vocês podem visualizar em tela, e eu trouxe aqui para a gente, né, compartilhar, um exemplar de uma fêmea e um macho. São esses que o pessoal está vendo agora. Exato. Então, o que vocês podem visualizar ali é um macho e uma fêmea na sua fase adulta. Ele não mede mais que 5 centímetros. E ele é encontrado facilmente? Bom, o seu habitat natural, né, ele é proveniente da Índia, das plantações de arroz, aquelas águas calmas e turvas da plantação de arroz. Entendi. Na década de 80, um professor da Universidade de Oregon olhou para ele e falou: olha, aqui está um modelo promissor, e levou ele para o laboratório. Então, as nossas matrizes não são mais provenientes da Índia. Entendi. Nós temos, né, procedência, controle da procedência desse animal. Encontra-se facilmente o zebrafish nas lojas de aquarismo, né? De aquarismo, por exemplo. Só que nós chamamos esses organismos de organismos selvagens, né? Ele é criado sem um controle, um rigor científico. Para utilizá-lo na pesquisa, a gente precisa ter todo o controle da sua origem, o controle da sua criação, e aí fica um pouco mais difícil essa obtenção, certo? Como é que a medicina vai poder usar tudo essas vantagens, né? Que vocês estão descobrindo agora
é um grande passo também para a medicina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, para começar, né, Márcio e André, quase todos os órgãos que nós temos, ele também tem. Com algumas exceções. Por exemplo, nós temos pulmões, eles têm brânquias. Mas durante o seu desenvolvimento, que inclusive é muito rápido, né, todo o desenvolvimento fetal, que em nós humanos leva 9 meses para a gente se desenvolver na barriga da mãe, durante a gestação, ele se desenvolve em 1 semana. Então, aí está uma vantagem considerável. A rapidez com que a gente consegue obter resultados, certo? Outra vantagem é que durante esse desenvolvimento, ele é transparente. Então, nessa imagem, nós conseguimos visualizar o zebrafish em tempo real no microscópio devido à sua transparência, certo? Facilita muito isso também, Sem né? dúvida. Isso evita com que a gente tenha que sacrificá-lo durante a experimentação animal para observar cada parâmetro que eu queira observar. Eu sacrifico esse animal ao término do experimento. Mas durante a experimentação, nós temos aí uma redução do número de animais utilizados na experimentação. Essa é outra vantagem. A similaridade genética, que eu já comentei com vocês, né, 70%, então eu posso extrapolar os resultados dele para o humano, com 70% de predição, de segurança. Então, essas vantagens, sem dúvida, são muito importantes para a área da medicina. Não só a medicina, mas são importantes para a medicina. Que interessante. Outras espécies também têm essa vantagem ou ele é único nessa questão do estudo? Sim, existem outras espécies, André, que são utilizadas em pesquisa também. Mas com essa finalidade, o zebrafish ele se destaca pelo fato de já ter todo o seu genoma conhecido, por ser pequeno. Vou citar um exemplo. Existem muitas pesquisas que são realizadas com tilápia, por exemplo. Mas se no mesmo sentido, para a mesma finalidade. Para aplicações na toxicologia, por exemplo. Porém, se a gente comparar o tamanho em que esses organismos chegam, tá aí uma vantagem, sem dúvida, que pesa para a utilização do zebrafish, certo? Então, existem outras espécies, mas que não são tão versáteis, tão relevantes quanto o zebrafish. Na época da vacina, esse peixe também foi usado, né? Não sei se foi a AstraZeneca que usou, teve alguma coisa nesse sentido. Como é que foi essa utilização? De que forma esse animalzinho tão pequeno ajudou no desenvolvimento da vacina? Sim, perfeito. É uma ótima colocação. Durante a pesquisa de novas substâncias, isso pode ser novos medicamentos, novas vacinas, novos praguicidas, nós popularmente chamamos de agrotóxicos, a gente precisa testar se aquele produto é seguro e eficaz. Eficaz porque ele propõe fazer e seguro para que a gente possa utilizá-lo sem termos problemas na nossa saúde. Antes de expor esse novo produto para os humanos, são feitos os testes pré-clínicos. Testes de bancada, testes in vitro, testes em animais. E aí entra o zebrafish. Com todas essas vantagens que eu comentei, facilidade de criação, tempo de desenvolvimento rápido, facilidade de manuseio, proximidade com a genética humana, isso torna o zebrafish um excelente modelo para essa etapa de pré-clínico, de ensaios pré-clínicos. Então, a vacina que você comentou, André, é um exemplo de onde o zebrafish já foi utilizado com sucesso, para comprovar que aquele produto era seguro. Com relação a quando você fala dos animais, né? A gente sabe que é um assunto polêmico, principalmente na atualidade, né? Antigamente parece que era comum, a gente tinha os animais em biotérios e eram utilizados para experimento, mas depois, com a evolução da sociedade, isso passou a ser bastante criticado. A utilização de animais para experimentos, seja lá qual for, desde testes para medicamentos até testes em cosméticos. Como é que é a sua visão sobre isso? Como é que você avalia essa situação? Perfeito. Sim, durante a toxicologia, a farmacologia, ela é pautada com a experimentação animal. Nós temos muita evolução em termos de novos produtos e produtos seguros e cada vez mais seguros que são e foram testados com animais. Entretanto, nós temos uma evolução muito grande nessa área da ciência. Então, por exemplo, hoje, cosméticos não são testados mais em animais como era
até pouco tempo atrás. Então, existem legislações que regulamentam essa área de pesquisa científica e até mesmo de ensino, né, nas faculdades. Nós não podemos utilizar animais para algumas técnicas de ensino hoje. Tudo isso porque há essa preocupação, há essa evolução no pensar sobre a utilização de animais. Contudo, ainda são necessários. Para algumas áreas em que nós não podemos substituir, é exigido, é preconizado que sejam utilizadas técnicas melhoradas, técnicas refinadas, seria o melhor termo, para que não cause sofrimento, para que utilize menor número de animais e que tenha bem-estar ofertado para esses animais. Nesse ponto, nós temos os métodos alternativos à experimentação animal. É o termo que nós usamos dentro da academia. É buscar por alternativas a essas técnicas com animais. O zebrafish, ele entra dentro dessa área, dentro dos métodos alternativos. E aí, uma pergunta que todo mundo pode se fazer é, mas poxa, eu estou falando de método alternativo à experimentação animal, mas eu estou utilizando um animal. Existem 3 vertentes e uma delas é a redução do número de animais. Como o peixe, zebrafish, é transparente, isso nos permite observar durante o seu desenvolvimento todos os órgãos desse peixe, como eu disse, sem tê-lo que sacrificá-lo a todo tempo durante a experimentação. Isso me permite utilizar muito menos animais e animais de menor complexidade na pesquisa científica. Então, o zebrafish, ele entra dentro dessa tendência em reduzir a experimentação animal para as técnicas, para as áreas em que não é possível ainda substituir por completo. Professora, além do zebrafish, quais outros projetos estão em andamento na biomedicina? E a importância também do financiamento, né? Porque a gente sempre fala, né? Financiamento em pesquisa é fundamental, né? Para que a gente tenha a oportunidade de ter descobertas como essa, de trazer a professora aqui para falar sobre isso, para que o ouvinte possa ter essa informação. Então, a importância do financiamento e quais são os projetos atuais que vocês estão desenvolvendo? Perfeito, Márcio. É muito importante a gente falar sobre os financiamentos, porque é por meio dos financiamentos de pesquisa que a gente consegue evoluir com as nossas pesquisas dentro da universidade e dar um retorno para a sociedade com essas pesquisas. Né? Então, nós saímos da pesquisa básica, aquela que fica só no laboratório, ali na bancada do laboratório, para a pesquisa aplicada, onde nós temos, de fato, o desenvolvimento de um processo ou de um produto que vai trazer um benefício para a sociedade, de modo geral. E sem financiamento a gente não faz isso, certo? Então, foi com um grande entusiasmo que nós recebemos a aprovação de um projeto recente da FAPESP para a melhoria e a modernização do nosso biotério de zebrafish. Primeiramente, a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos, para aprovar um projeto dessa envergadura, né, na ordem de 2 milhões, nós precisamos trabalhar em equipe. E eu gostaria de aproveitar o espaço para deixar registrado o meu agradecimento para algumas pessoas que foram essenciais para que isso se tornasse realidade. Primeiro, o professor Caio Carbonari, da Faculdade de Ciências Agronômicas, de onde eu estou vinculada, né? Eu sou uma professora da FCA, aqui da Unesp de Botucatu. O professor Caio abraçou a ideia e entendeu a importância do zebrafish para as ciências agronômicas também. Segundo lugar, o professor Benedito Barra Viera, do CEVAP, e o professor Rui Seabra, também do CEVAP e do Centro de Ciência Translacional em Biofármacos, que foram parceiros desde a idealização da proposta e agora para as aplicações futuras do zebrafish. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Bom, nesse projeto atual, financiado, inclui
a modernização, a forma com que nós criamos esse peixe e utilizamos na experimentação. Isso vai ser um salto muito importante para a qualidade em que esses peixes são criados dentro dos nossos laboratórios para utilização na pesquisa. Por exemplo, vou citar 2 exemplos de aplicações em que está previsto nesse projeto. No CEVAP, são desenvolvidos, com a equipe do CEVAP, coordenado pelo professor Benedito, biofármacos, entre eles o selante de difebrina, por exemplo, que vai entrar agora em fase 3 de estudo clínico, já estudos em humanos. E nós vamos utilizar esse peixe para testar segurança e definir doses para a aplicação desses produtos. Segunda aplicação dos peixes dentro desse projeto aprovado. Nós falamos muito de alterações climáticas, que é uma tendência, infelizmente já é um fato, sobre o fato de que estaremos cada vez mais com temperaturas elevadas. Isso traz consequências para nós, isso traz consequências para o ambiente. E nós vamos utilizar o peixe zebra para avaliar o que pode trazer de consequência essa elevação da temperatura para organismos aquáticos, por exemplo, e depois extrapolar para nós humanos. Então, sem dúvida, esse financiamento atual vai nos ajudar nesse avanço com o Zebrafish aqui em Botucatu. Vai tornar a Unesp de Botucatu uma referência na criação, no manejo, na pesquisa e no ensino com esse organismo. Muito legal. Como que é feito hoje? O que muda, né, do atual modelo para esse investimento, a partir desse investimento que é de 2 milhões, se eu não estiver enganado? Isso. Perfeito, André. Eu tenho uma foto onde você pode ver que os nossos aquários, eles são aquários que nós chamamos caseiros. Aquários de vidro. Ele que a gente tem em casa, que eu inclusive chamava esse peixe aí de... Como que era o nome? Não era zebrafish. Paulistinha. Paulistinha. Exatamente. Todo mundo chamava de Paulistinha. Bom, para nós, cientistas, nós chamamos ele de zebrafish ou de daniurério, que é o nome científico, né, que ele recebe para nós na pesquisa. Mas, como muito bem lembrado pelo André, ele é um peixe também ornamental. A gente consegue adquiri-lo em casas, né, de aquicultura. E o nome dele popular é Paulistinha, porque ele faz uma comparação com as listas pretas e brancas da bandeira do estado de São Paulo. Você achava que era um peixe daqui, mas não é da Índia. Tá vendo? Da Índia. Exato. Então, o Paulistinha, que nós criamos no laboratório, ele precisa de um rigor de atender vários critérios para que tenha qualidade e que os nossos resultados sejam reprodutíveis, possam ser aplicados de fato na medicina, em todas as áreas da pesquisa em que ele é utilizado. Com esse novo projeto, nós sairemos desse modelo de criação mais caseiro, com aquários de vidro, onde nós, analistas, né, eu e a minha equipe de alunos e bioteristas, fazem a análise diária, manualmente, de todos os parâmetros que nós precisamos controlar: qualidade da água, temperatura da água, temperatura do ambiente, se produziu ou não muita amônia, porque a amônia é tóxica para eles podem morrer se eu tiver muita amônia na água. Esses e muitos outros parâmetros são controlados diariamente de forma manual, certo? E isso nos toma muito tempo. Hoje. Atualmente. Isso. E isso nos toma muito tempo. Com o projeto, nós poderemos automatizar tudo isso. Então, os nossos pesquisadores vão estar, de fato, voltados para a pesquisa, produzindo cientificamente e trazendo um retorno mais rápido para a população, porque vão ter mais tempo dedicados à pesquisa, visto que os equipamentos agora farão todo esse controle de forma automatizada. Isso é um avanço muito grande para a gente. Aí eu vejo esse aquário pequenininho aí, com essa verba, vai fazer um aquário gigantesco? Onde é que vai ser? O que vai mudar na prática, visualmente? Sim, e de fato, visualmente, é a melhoria em termos de equipamentos
e, consequentemente, mais resultados mais ágeis e de melhor qualidade. Onde vai ser esse? No mesmo lugar? No mesmo lugar, né? Em termos de espaço físico, nós temos um espaço que nos comporta confortavelmente, certo? No mesmo local, ele está localizado na Unipex. Então, o laboratório Toxican que eu coordeno e que é responsável pela criação, pelo biotério do zebrafish dentro da unidade, está localizado na Unipex, que é a unidade de pesquisa experimental da Faculdade de Medicina. O Toxican, o laboratório, ele faz o elo, a ponte entre várias unidades da Unesp de Botucatu. Então, tem o vínculo com a FCA e tem o vínculo com a Faculdade de Medicina. Professora, já para a gente encerrar, eu fiquei pensando aqui, e a Índia? Ficou sabendo de tudo isso? Vocês pegaram o peixe deles. Eles estão sabendo, o índice populacional da Índia é talvez o país mais populoso do mundo, né? E aí, existe essa troca de informações com os pesquisadores indianos também? Sim, veja, na verdade, o habitat dele é natural de lá, certo? Hoje ele já se tornou um modelo de laboratório difundido para o mundo todo. É um peixe do mundo hoje. Hoje, o zebrafish é utilizado mundialmente. Entendi. E é visto como um organismo do futuro, por conta de todas as vantagens que ele oferece, certo? Então, sem dúvida, os indianos estão orgulhosos, né, de ver que um peixe que tem um habitat, né, local na Índia, um habitat natural, é utilizado para as diferentes áreas e que trouxe, né, muitos benefícios para a ciência a termos mundial. Né? Muito interessante. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns, né? É muito bom quando a gente traz esse tipo de notícia. Parabéns mesmo a você e a toda a sua equipe, anos e anos de pesquisa para trazer informações importantíssimas para o mundo, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade, Márcio e André, mais uma vez. Se me permitem uma última fala, nós utilizamos o zebrafish para a pesquisa, para o ensino, e um papel importante que a universidade tem, no meu ponto de vista, e nós utilizamos o zebrafish para isso, é a difusão científica. É compartilhar com todos, para além da universidade. Para que a população saiba o que nós fazemos dentro da universidade, onde isso é aplicado e o que volta de retorno para eles. E nós temos um projeto que é o meu xodó, nós chamamos de Zebrafish em Movimento. Ele acontece anualmente, em que nós abrimos as nossas portas para que a população possa conhecer o que nós fazemos dentro do laboratório. Nós tivemos a primeira edição no ano passado, em que nós recebemos 300 pessoas de Botucatu. A FRAP, Escola Pedro Torres e residentes de Botucatu que foram até a Unesp para visitar os nossos laboratórios. Né? Nós tivemos a experiência de vestir esses alunos com os nossos EPIs para que eles se sentissem cientistas por um dia e entender como que nós utilizamos, para que nós utilizamos o peixe, por que todo esse rigor, todo esse controle na criação desse animal, o que pode trazer de retorno para a população. Isso para mim é muito gratificante, quando a gente pode tocar um aluno, criança ainda, quando eu escuto desse aluno, eu também quero ser cientista um dia. Então isso para mim é uma ação extremamente importante da universidade. A extensão, a difusão científica. E nós usamos o zebrafish para isso. Porque afinal ele é muito bonitinho, ele é simpático, né? Nós temos um livro que nós desenvolvemos para crianças, que foi aplicado já em escolas públicas de Botucatu. Nós trabalhamos com essas crianças a importância da ciência, a importância do cientista para a sociedade. E usamos como interlocutor o zebrafish, né? Que é esse peixinho bonito, simpático, mas de uma importância extrema para a pesquisa, para a ciência. Então eu queria, né, deixar na minha fala final essa aplicação desse modelo do zebrafish também como difusão científica,
para a sociedade como um todo. E aonde o pessoal pode acompanhar, fazer a visitação do Zebrafish em movimento? Certo. Quando, né, estamos na época dessa exposição, nós divulgamos nas mídias de Botucatu, nas rádios, nos jornais, pelo site da universidade, em qual data que nós preparamos para receber a população. Então, nós já tivemos, né, esse ano essa exposição. No próximo ano eu volto a divulgar, claro, e será muito bem-vindo recebê-los, a população de modo geral, para conhecer o Paulistinha ou o Zebrafish nos nossos laboratórios pessoalmente. Tá certo. Muito obrigado, professor. Um bom dia, viu? Eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.